Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre vozes verbais. Acompanhem comigo. Bom, você já ouviu falar em modo verbal? Será que é o modo verbal? Ele se manifesta de 3 formas diferentes. Vamos acompanhar aqui? Bom, primeiro, modo verbal é a forma como o verbo se expressa, indicando a intenção do falante. Isso pode ocorrer, então, no modo indicativo, que é o mais comum no nosso dia a dia, na nossa fala. Ele expressa uma ação que manifesta uma certeza, que pode ser uma negação ou uma afirmação, tá bom? Então, isso é o modo indicativo. Agora, o modo subjuntivo, que é menos usual, ele expressa uma ação que manifesta desejos, hipóteses, possibilidades ou ainda dúvidas. E, por fim, o modo imperativo, que indica a ordem, ações a serem realizadas pelo interlocutor. Por exemplo, faça, aperte, misture, observe, analise, responda e assim por diante, tá bom? Verbos. O que é a definição de verbos? Você já ouviu falar? Vamos relembrar o que é mesmo o verbo? Então, o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Pode ser classificado como verbo de ação, quando ele representa uma ação, ou um verbo de ligação, tá bom? Mas vamos fugir um pouquinho dessa tradição e pensar de modo mais amplo? Vamos lá? Refletindo então. Devido à sua importância, o verbo é a classe de palavras por excelência, que é indispensável para a articulação e expressão do conhecimento da interação social. Bom, a definição de sentença ou oração depende de que nela haja verbos. Então, oração, você já ouviu falar, nesse termo. Aqui não é oração no sentido religioso, tá? Aqui a oração é um conteúdo da língua portuguesa, tá? Indica uma frase que possui verbos, então nós chamamos de oração, tá bom? A quantidade de verbos determina quantas orações existem num período. Então, se eu tenho lá numa frase dois verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tiver 3 verbos, 3 orações e assim por diante, tá? Na gramática tradicional, não há orações sem verbo. Então, para eu ter ali constatado uma oração, eu preciso ter ali o verbo representado, tá bom? Bom, o verbo é tão poderoso, gente, que sozinho dá conta de expressar todo o estado de coisas ou uma intenção comunicativa. Observe, aqui nós não temos nenhuma outra palavra que não seja verbo. Todas elas são verbo. Observe, vim, vi, venci. Tenho a mensagem completa. Bobeou, dançou. Quero ver. Deixe estar. Será? Então, observaram? E vocês sabiam que os verbos também têm voz? Tem voz. Como assim, professor? Vamos entender melhor isso? Que vozes são essas? Então, é a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Mas vamos a uma leitura primeiro. Vamos ler este texto. Ressalva. Este livro foi escrito por uma mulher que, no tarde da vida, recria a poetisa sua própria vida. Este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Este livro, versos, não. Poesia, não. Um modo diferente de contar velhas histórias. Cora Coralina, quem é ela? É uma poetisa contista brasileira, publicou seu primeiro livro quando tinha 75 anos e tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes para a nossa literatura brasileira. Imagina ser autora de livro com 75 anos, Incrível isso, não é verdade? Bom, uma dica, o que é autobiografia? Um texto que conta a vida de quem escreveu, Então narra a sua própria vida. Metapoema, um poema que fala sobre como se cria um poema. Isso é muito interessante, Um texto que fala como cria a si mesmo, digamos. Muito bem. Vozes verbais. Então, as vozes dizem respeito em relação ao que se estabelece entre o sujeito e o verbo ao qual está ligado, tá bom? Então, pode ser de 3 tipos essas vozes, ativa, passiva, reflexiva. Analisemos aqui, voz ativa. Temos o agente, quem age. Uma mulher que fez a escalada. Uma mulher sujeito, fez é o verbo de ação, escalada é o objeto ou o complemento da frase.
o sujeito aqui realiza a ação, por isso é agente. Já a voz passiva, este livro foi escrito por uma mulher. Então, sujeito livro, este livro sofreu ação, foi o verbo auxiliar, escrito particípio passado, por é preposição e uma mulher é o complemento, realiza a ação. Voz passiva, sujeito sofre a ação. Perfeito? Importante, na análise da voz verbal, não confundir sujeito e objeto, agente e paciente. Beleza? Bom, então nesse vídeo falamos sobre vozes verbais, espero que vocês tenham gostado, até breve.